Todos, graça e paz, não é mesmo? Mais uma semana está começando, o feriado está terminando, e nós estamos aqui no terceiro encontro de uma série de 4 capítulos, onde nós estamos falando sobre a graça de Deus, com o tema O Evangelho dos Maltrapilhos. Então, esse é o terceiro encontro, semana que vem será o último encontro, e você é nosso convidado especial, tá bom? Você que está aqui, você que nos acompanha também pela internet. Feche seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos pela semana que está começando, nós te agradecemos pela noite, pelo dia que tivemos. Obrigado, Senhor, pelo descanso, obrigado, Senhor, por sua providência. E agora, para darmos o start para uma nova semana, nós nos reunimos aqui para estudar a sua palavra, para entender mais sobre o que a sua palavra está nos falando, para entender, Senhor, um pouco mais sobre esse tema que é a graça, e como a graça, Senhor, ela nos preenche, ela nos transforma, e como esta graça ela é um presente vindo do céu para nós. Então, que nesta noite, Senhor, nós saiamos daqui transformados pelo Teu Espírito, entendendo que a Tua graça é o combustível que move a nossa vida espiritual, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, eu iria pregá-la na semana passada. Daí eu fiz uma alteração, inverti o que eu ia pregar hoje, preguei semana passada, e semana passada estou pregando hoje, tá bom? Então, o título da mensagem de hoje, ela é o Deus das segundas chances. E por que é segundas chances, no plural e não no singular? A Bíblia nos traz inúmeras situações de um Deus que durante a história humana, ele tem dado ao ser humano não apenas uma segunda chance, mas uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma décima, quantas chances for necessárias. E isso reflete muito bem aquilo que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus nada mais é do que as chances que o Senhor nos dá de recomeços. Agora, imagine você, o que seria da nossa vida se não fosse a segunda chance que nós temos dado às pessoas, ou que nós temos recebido das pessoas. Imagine que quando nós temos um relacionamento com amigos, um relacionamento com marido, mulher, um relacionamento social, um relacionamento no trabalho, e esse relacionamento ele não possui segundas chances. Esse tipo de relacionamento que não possui segunda chance, ele não é um relacionamento natural. Por quê? Porque na nossa existência enquanto seres humanos, na nossa existência enquanto pessoas, você conceder segundas chances às outras pessoas é um comportamento completamente normal. Imagine você se dentro de uma igreja você não concedesse uma segunda chance para os seus líderes. Ou se a liderança da igreja não concedesse segundas chances para os seus liderados. Ou se dentro do seu ambiente de trabalho você não conseguisse conceder segundas chances para as pessoas que você lidera, do qual você é o gestor. Ou se o seu gestor não lhe desse uma segunda chance. A Bíblia, ela traz um Deus que nos dá segundas chances constantemente. E se você num relacionamento pessoal, num relacionamento profissional, se você não concede segundas chances, ou não teve oportunidade ainda, está tudo perfeito, sabe que existe um problema. Porque o nosso relacionamento com outros seres humanos, ele é um reflexo daquilo que nós temos de relacionamento com Deus. Enquanto o nosso relacionamento com Deus, ele é falho, da nossa parte, da parte de Deus, claro, o nosso relacionamento para com o outro também é falho. Porque nós somos seres humanos e pecamos e erramos e temos comportamentos que muitas vezes não são agradáveis. Então, se Deus concede para nós oportunidade de recomeço e de segunda chance, por que não nós também não oferecemos isso às outras pessoas? E a graça é isso. A graça é um Deus que nos concede graça para que nós concedamos graças também às outras pessoas a quem precisa. Quando a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, você imagine a quantidade de segundas chances que nós temos que dar às pessoas. Diz uma história que C.S. Lewis estava passando pelos corredores da universidade, e ele então encontra um grupo de teólogos conversando. E os teólogos debatiam o seguinte: o que existe no cristianismo que torna o cristianismo diferente de todas as outras religiões do mundo? C.S. Lewis respondeu: isso é fácil. A graça
de Deus torna o cristianismo diferente. Nas religiões pagãs que nós temos no mundo, você precisa fazer algo, você precisa agradar os deuses, você precisa conseguir o favor dos deuses, você precisa sacrificar, você precisa doar, você precisa se martirizar, você precisa se submeter a rituais. E no cristianismo, Cristo ele oferece um céu, como nós acabamos de cantar, de forma gratuita. Ele diz assim, não importa se você errou 2, 3, 4, 500 vezes, eu te perdoo e você tem direito a entrar nesse céu. Não pelos seus próprios méritos, mas pelos de Cristo. O profeta Jeremias, ele tem um livro em que ele relata as suas lamentações. E eu fico pensando o seguinte, Jeremias ele tem um livro dele, e depois ele tem um livro de lamentações. O cara lamentou, escreveu um livro inteiro se lamentando. E quando você lê o livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, você fica pensando assim, meu Deus, que depressão que esse homem vivia. Porque é lágrima do começo ao fim. É só choro. Só que, lendo o livro do profeta Jeremias, do Lamentações de Jeremias, hoje eu encontrei um verso, uma sequência de versos, que é muito conhecido nosso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 19 em diante, diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. O estado em que Jeremias está escrevendo isso é um estado de profunda tristeza, de angústia, de uma depressão talvez que espiritual. Lembre-se que Jeremias, ele viu Israel sendo uma nação grande e entrando num declínio por conta de sua apostasia espiritual. Jeremias viu Israel sendo dividido por conta de uma desobediência às leis de Deus. Jeremias é erguido como profeta de Deus num cenário completamente apóstata, em que as pessoas olhavam para as coisas de Deus, para o templo e para todo o significado espiritual da época e debochavam. Tomavam isso como sem importância. E agora Jeremias, no meio dessa situação toda, ele é levantado como profeta, e no seu livro de Lamentações ele escreve, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Muito se assemelha com as palavras do rei Davi no livro de Salmos. Só que a Bíblia ela traz expressões muito interessantes. Expressões como todavia, porém, mas, contudo. E essas expressões, quando a narrativa bíblica ela apresenta uma história, ela quer dizer o seguinte, a história está indo nesse fluxo, neste caminho. Então, quando Deus diz todavia, porém, contudo, mas, a história dá uma reviravolta. E Deus, então, apresenta um outro cenário daquela história. E então, Jeremias continua, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias elas são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Imagine uma vida sem esperança. Imagine você viver neste mundo sem acreditar em absolutamente nada, vivendo completamente ao caso, sem ter a esperança de algo. Nas questões espirituais, nós como cristãos acreditamos que Cristo voltará e nos dará uma nova vida, uma nova terra. Essa é a promessa, cantamos há pouco. Enquanto seres humanos temos esperança de termos uma casa, de termos um bom carro, um bom emprego, um bom estudo. Isso são esperanças normais e mais do que justas da vida humana. Não é errado pensar nisso. Mas agora Jeremias, no meio de um contexto completamente depressivo espiritualmente, ele fala, eu estou lembrando de algo que pode me dar uma esperança no meio de um cenário completamente desastroso. E aí ele descreve algo que Deus faz. E ele então diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias elas são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis. O Deus da segunda chance, Ele não te dá uma quantidade de recomeços limitada.
Ele te dá uma quantidade de recomeços ilimitados. As misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. A Bíblia não diz que a graça de Deus pela manhã, que ela vai se renovar apenas em uma manhã na sua vida. A Bíblia diz que a graça de Deus será renovada todas as manhãs e que a sua misericórdia será renovada todas as manhãs. A fonte da graça, ela é inesgotável. Existe graça para todos os pecadores. Existe graça para todas as pessoas. Existe graça independente da situação de pecado que a pessoa se encontra. E é isso que nós precisamos entender. Adiante, nós temos, dentro do contexto cristão, nós olhamos para a nossa vida, olhamos para aquilo que nós acreditamos, olhamos para Cristo, olhamos para o cristianismo, e talvez você já tenha se perguntado, e eu me pergunto isso. Hoje à tarde, enquanto eu estudava, eu perguntava essas coisas para Deus e falava assim: Senhor, será que o Senhor não poderia, na sua infinita bondade, inteligência, sabedoria, será que o Senhor não poderia ter dado uma morte menos trágica para Cristo? Será que Cristo realmente, ele deveria morrer, mas será que a morte da cruz não foi um pouco demais? Será que o Senhor não poderia talvez ter dado uma morte menos dolorida, menos vergonhosa para Cristo? Então eu fiquei pensando em algumas coisas, porque no capítulo 3 do livro de João, ali nós encontramos um verso que é muito famoso, 3,16. No capítulo 3, verso 16, João, esse capítulo, Jesus ele está falando com Nicodemos. Nicodemos era um cara do mesmo nível que o apóstolo Paulo, quando nós estudamos na semana passada. Ele era inteligente, ele era rico, ele era instruído, ele era membro do Sinédrio, ele tinha alta classe. Então esse homem chega para Jesus e começa a questionar Jesus com várias questões teológicas. O Nicodemos, ele chega para Cristo esperando respostas embasado nas enciclopédias da época. E Cristo diz assim: olha, você não está entendendo. E Nicodemos fala: Senhor, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Só que Nicodemos não entendia que ali era o próprio Deus na frente dele em forma de mestre. Então, Cristo diz isso para ele, diz assim: ó, Nicodemos, presta atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu. Foi uma oferta voluntária. E aí começa a graça. Aqui nós entendemos que a primeira vez que no Evangelho de João é exposto o plano da salvação, ele é exposto nesse verso para um homem totalmente intelectual, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da Torá. Então ele diz assim: Nicodemos, presta atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este verso, pense que Nicodemos estava ouvindo isso da boca do próprio Cristo, do próprio Deus. Sabe, irmãos, ao pensar hoje à tarde sobre a questão da morte de Cristo, eu fiquei pensando que Cristo ele foi condenado injustamente. Cristo ele levou cusparadas, foi humilhado, levou açoites, foi exposto à nudez, bateram no seu rosto, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Cristo, um manto, e falaram para ele: se você é o rei de Israel, então salve-se a si mesmo. E sabe o que foi o pior de tudo? Ou talvez o que a nossa mente não consiga entender, ou talvez, mesmo que nós não entendamos, nós romantizamos essa cena, deixamos ela no modo automático e repetimos isso para as nossas crianças, nos nossos sermões. Que é que Cristo ele morreu na cruz para nos dar salvação. Mas pense um pouco e reflita no preço da graça. Pense um pouco e reflita que o Filho de Deus, aquele que tinha todo o poder do universo em suas mãos, ele foi encapsulado em forma humana, e ele então foi pregado numa cruz, e ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele foi açoitado, ele foi desprezado.
E lá na cruz, quando ele estava com os braços pregados na cruz, as pessoas ainda falavam assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí então. Desce. Você curou a pessoa que estava cega, você curou aquele que estava paralítico, você chegou para Lázaro e falou: vem Lázaro, sai para fora. E você não é capaz de sair da cruz? E aí o que me surpreende é que Cristo diz o seguinte: Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a graça. A cruz de Cristo, ela é a graça na prática. A cruz, ela realizou muito mais do que revelar o amor de Deus. O sangue do Cordeiro derramado na cruz, ele aponta para a realidade da graça. O sangue do Cordeiro aponta para a verdade da graça. O que não podemos fazer por nós mesmos, Deus fez por nós. Na cruz, de alguma forma, de alguma maneira, Cristo levou sobre si nossos pecados, assumiu nosso lugar e morreu por nós. Na cruz, Jesus ele desmascara um pecador. Porque na cruz tinha um bandido, um ladrão, condenado justamente, ao contrário de Cristo. E Cristo olha para ele e fala assim: seus pecados estão perdoados e ainda hoje você estará no paraíso comigo. Você tem noção do que é isso? Um Cristo que mesmo na cruz, sendo humilhado, sendo subjugado, ele olha para o ladrão e fala assim: não se preocupe, que existe graça e existe perdão para você. Esse é o Deus da graça. É o Deus que na pior das situações a qual ele foi submetido, ele olha para o pecador, que não merece o que ele estava fazendo, e diz: você vai estar comigo no paraíso. O ladrão na cruz, sabe o que ele representa? Ele representa uma classe de pessoas a qual Jesus ele tinha uma queda. Jesus ele tinha queda por aqueles que eram os maltrapilhos. Jesus tinha uma queda por aqueles que eram os que viviam à margem da sociedade. Jesus tinha uma queda por aqueles que ninguém dava valor. Jesus ele gostava das prostitutas, Jesus ele gostava dos ladrões, Jesus ele gostava dos desonestos, dos corruptos. Era com essa gente que Cristo sentava para oferecer um banquete. Cristo sentava com os líderes religiosos, que eram vaidosos, que eram hipócritas. Cristo pegava o de classe média baixa ao de classe média alta e falava assim: você é um maltrapilho, e é com você que eu vou me assentar, é com você que eu vou comer, porque eu quero te mostrar o que é graça. Para Cristo não existia o mais santo ou menos santo, tanto é que nós vimos na semana passada, não é para os bons que veio o reino de Deus, não é para aqueles que se consideram justos que veio o reino de Deus, mas para aqueles que não se consideram justos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam de médicos. E a graça de Deus, ela mostra para o ser humano este lado. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como é difícil ser pobre de espírito. Como é difícil você olhar para dentro de você e falar assim: Senhor, eu sou pobre de espírito. Eu preciso de Ti. Porque a nossa autossuficiência, a nossa arrogância, isso contrasta com aquilo que Deus é. E sabe o que é incrível? Quando Cristo ele mostra tudo isso, agora no século 21, falando para as pessoas em um mundo completamente diferente daquilo que ele viu, no qual ele existiu, um mundo em que existe igreja formada, igreja de tudo quanto é tipo. Cristo, então, a esperança, a boa nova da graça é o seguinte, presta atenção. A esperança da graça é que se você se considera pecador, se você tem pecados do qual você luta e você não consegue vencer, se você se considera muitas vezes angustiado, se você ora e parece que a sua oração não passa do teto, se você tem lutas que são travadas dia após dia, se você se considera um maltrapilho, eu quero desejar a você boas-vindas, porque aqui é o seu lugar. E existe lugar para você no reino de Deus. É para a gente como você que o reino de Deus foi feito. É para a gente que entende que está doente espiritualmente e precisa de cura. É para a gente que entende que somente Cristo é suficiente. Jeremias viveu num tempo em que Israel estava sendo infiel a Deus.
Nós estudamos no nosso guia de estudos, na semana passada, uma oração muito bonita de Neemias. Do povo declarando a grandiosidade de Deus, a fidelidade de Deus. E algo me chamou a atenção nessa oração, que é o final dela. Em que Neemias, em outras palavras, ele diz assim, olha, o Senhor permaneceu fiel, mesmo Israel sendo infiel. Essa é a graça. É um Deus que permanece fiel, mesmo todos nós, sendo infiéis a Ele. É um Deus que apresenta amor, bondade, mesmo que o nosso comportamento seja de egoísmo. Porque o ser humano, depois da queda, ele tem a tendência de ter o mundo girando em torno do seu umbigo. E nós temos que travar uma luta espiritual com Deus. Nós temos que travar uma luta espiritual com nós mesmos, para vencermos isso. Porque senão nós nos colocamos no trono de Deus e Deus em segundo lugar. Sabe, nós não somos capazes de entender o amor de Jesus por nós. Nós entendemos o que é o amor de amigos, nós entendemos o que é amor de esposo para esposa, de namorado para namorada, de pai para mãe, mas nós não entendemos o que é o amor de Cristo por nós. Mas quando se trata do amor de Deus no corpo quebrantado e coberto do sangue de Jesus Cristo, nós ficamos inquietos e começamos a falar de teologias, de justiça divina, de ira, de um Deus que vai se irar contra o ser humano num juízo próximo. Irmãos, nenhum livro de teologia, nenhum seminário bíblico pode descrever a grandiosidade do amor de Deus e de sua graça. O pecador salvo, ele se prostra em adoração diante de Deus, ele reconhece que é perdido, ele entoa louvor ao Senhor, ele sabe que o arrependimento não é o que fazemos para obter perdão, mas é o que fazemos porque já fomos perdoados por Cristo na sua cruz. Ele serve como expressão de gratidão, em vez de esforço para a obtenção do perdão. Portanto, a sequência, perdão primeiro e arrependimento depois, e não arrependimento primeiro e perdão depois, é crucial para a compreensão do Evangelho da Graça. E aqui nós podemos estender essa explicação da seguinte forma. Se eu cometo um pecado, e eu me arrependo, e eu confesso, eu faço isso porque eu já estou perdoado em Cristo, porque já houve graça, já houve perdão para mim. E ali então eu oro para que o meu lugar, ele seja substituído pelo lugar de Cristo. Cristo assume o meu lugar, e então Deus aceita a minha oração pela justiça de Cristo. Não fiquemos esperando um momento para pedir perdão a Deus. Não fiquemos esperando, eu acho que o melhor momento para pedir oração a Deus daqui 3 dias. Não. Ore a Deus. Confesse as suas lutas. Fale com Deus como se Ele fosse um amigo. Nós temos uma ideia medieval de que Deus é um senhor de cabelos brancos assentado num trono distante e que Ele está lá com um raio na mão pronto a nos castigar. Enquanto Deus ele está caminhando ao nosso lado. A história de Enoque fala sobre isso. Enoque andou com Deus, andou tanto que nunca mais voltou. Ser fiel a Deus é um processo de construção contínua. A caminhada com Deus é uma caminhada espiritual, degrau após degrau. E sabe o que isso significa? Pense nas histórias dos nossos patriarcas. Moisés não aprendeu a ser fiel da noite para o dia, teve que ficar num deserto 40 anos para retornar e libertar um povo. E durante esse tempo todo que ele ficou no deserto, ele teve que aprender a ser fiel a Deus. Jó, durante toda a história dele, você vê que Jó perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu status, perdeu dignidade, perdeu honra. E nesse processo, aí lá no capítulo 37, 38 em diante, o Jó começa a falar para Deus assim: Senhor, eu tenho essas e essas questões. E daí Deus olha para Jó e fala assim: onde é que você estava, rapaz, quando eu fiz a terra? Quem é você para me questionar? E Deus então desvenda um plano para Jó, e ali Jó entende como que a fidelidade de Deus funciona. Abraão, pensa comigo. Abraão, ele recebe a promessa de Deus, dizendo que ele será pai de uma grande nação. E daí,
Ele fala assim: Abraão, é o seguinte, o plano é que você vai sair da sua terra, você vai para uma terra que eu prometi para você, e assim, você vai ter um filho e tal. Abraão já era velho. Isaac foi nascer quando Abraão tinha 100 anos. Pense se isso é lógico na mente humana. E Abraão se torna pai de uma grande nação, só que antes disso, o filho da promessa teve que ser entregue no monte como sacrifício. Se coloque no lugar de Abraão e pense o seguinte: Deus chega para você e fala assim: fulano, você vai ser pai de uma grande nação. Você olha para sua esposa, ela já é avançada em idade. Você olha para você, você também já é velho. O tempo passa e nada do filho. Aí você tem um filho chamado Isaac, e depois passa um tempo, Deus fala bem assim: Abraão, é o seguinte, agora você pega Isaac, leva no monte e vai sacrificar ele para mim. Eu fico pensando o que se passava na cabeça de Abraão. Se Abraão tivesse questionado a Deus, ele estaria no direito dele. Não estaria? O Senhor me manda sair da minha terra, da minha parentela. O Senhor fala que eu teria um filho. A minha esposa manda eu me deitar com o assistente dela. Eu me deito. O filho de Agar não é o filho da promessa. Aí passa o tempo. O Senhor me dá o filho da promessa. E agora, eu estava quietinho na minha, em Ur dos Caldeus. Ninguém foi mexer comigo lá. O Senhor foi falar comigo. E falou para eu sair. E agora esse filho da promessa, do qual eu tive um sonho, o Senhor falou que a minha descendência seria tão incontável quanto a areia do mar, através deste filho, agora o Senhor quer que eu sacrifique este filho? Abraão, ele só não questionou a Deus, porque no processo da promessa, entre sair de Ur dos Caldeus e ir ao monte sacrificar Isaac, Abraão já tinha passado por inúmeras experiências em que ele aprendeu a ser fiel a Deus. Abraão não nasceu fiel a Deus. Moisés não nasceu fiel a Deus. Jó não nasceu fiel a Deus. Eles tiveram que aprender a ser fiéis a Deus dia após dia. Adão e Eva, quando caíram no paraíso, eles tiveram que reaprender esta fidelidade. Eles tiveram que reconstruir este relacionamento. E assim somos nós. A nossa fidelidade a Deus, o nosso conhecimento de Deus, ele se dá num processo diário de crescimento. E agora, quando nós olhamos para a cruz, ela diz que a cruz, ela revela a profundidade do amor do Pai por nós. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. No processo da graça, não existe obra que compre a graça. E hoje eu li uma frase que dizia bem assim: a única obra efetiva no processo da graça é a obra redentora de Jesus Cristo. Apenas. A obra feita na cruz do Calvário de redenção é a única obra válida na graça. Não existe obra humana, esforço humano, não existe nada disso. É olhar para a cruz de Cristo e falar: Senhor, eu sou incapaz, eu sou insuficiente de ser salvo, mas o Senhor é capaz de me salvar, e em Ti existe suficiência e graça em abundância. Numa religião legalista, a tendência é desconfiar de Deus, é desconfiar dos outros e, consequentemente, desconfiar de nós mesmos. Numa religião legalista, nós usamos a Bíblia para examinar a vida das outras pessoas e não para examinar a nossa vida. Devemos fazer um exame da nossa mente e nos perguntar: como eu estou enxergando a Deus? Será que eu estou enxergando a Deus como um juiz que age impetuosamente, como um espião que está me vigiando 24 horas, como um disciplinador terrível e cruel, como aquele que castiga? Se nós pensamos desta forma, estamos enxergando um Deus que não é o do cristianismo. Jesus traz boas novas a respeito de Deus. Precisamos de uma boa nova na questão do relacionamento com o Pai. Um relacionamento que exclua o medo, a desconfiança e a ansiedade e a culpa.
Um relacionamento com Deus que permita sermos esperançosos, felizes, confiantes, compassivos. Temos que nos converter da má nova para a boa nova, de expectativa alguma para a expectativa de um Deus que virá nos salvar e nos levar para o seu reino. Esperamos que o Evangelho da Graça, ele apareça para nós como um show pirotécnico, que a graça nos fará ter visões, sonhos, que a graça nos fará ser super cristãos. Só que a graça, ela aparece de maneira sorrateira. A graça, ela aparece nos meus relacionamentos pessoais. A graça, ela aparece no íntimo do meu quarto, quando eu me ajoelho para falar com Cristo. A graça não é um show. A graça, ela é silenciosa. Ela aparece quando eu entendo que eu preciso de Deus para os meus pecados, para perdoar os meus pecados. A graça, ela aparece quando eu entendo que eu preciso perdoar aqueles que estão comigo. Confiança em Deus define o que é viver pela graça, em vez de obras. Confiança é como subir uma escada de 15 metros, chegar ao topo e ouvir alguém lá embaixo dizer, pule. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. De um ambiente que nós não conhecemos espiritualmente. De um ambiente que nós não sabemos nem qual vai ser o nosso próximo passo. De olhar para Deus e falar, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que para isso o Senhor esteja pedindo Isaac como sacrifício. Eu vou confiar de que mesmo que ele morra, o Senhor vai ressuscitá-lo. Porque o Senhor me fez uma promessa. Para nós terminarmos, qual é o seu maior medo em relação no seu relacionamento com Deus? No seu relacionamento com Deus, qual é o seu maior medo? Todos temos algo não resolvido com Deus. Qual é o seu maior medo? O que te separa de Deus? O que te deixa, às vezes, intimidado na presença de Deus? Pense aí. Romanos 8, 35 a 39, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome, a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O que pode nos separar do amor de Deus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quanto mais crescemos na graça, quanto mais crescemos no Espírito, mais pobres nós nos tornamos. E mais percebemos que tudo nesta vida é um presente. Um presente de um Deus amoroso. A consciência da nossa pobreza, da nossa incapacidade, leva-nos a regozijar-nos na dádiva de termos sido chamados das trevas para a maravilhosa luz e transportados ao reino de Deus como filhos e filhas amadas de Deus. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. E quando você é honesto com você mesmo, Deus ele pode agir de maneira incrível. Ser honesto com nós mesmos é chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, aqui está o André. Em Curitiba eu ouvi um sermão uma vez, em que a senhorinha que pregava, ela falava assim, certo dia eu cheguei para Deus, era uma senhora já, e ela falou assim, eu cheguei com a minha carteira de identidade, cheguei com as minhas contas, cheguei com a minha carteira de trabalho, cheguei com o meu certificado do INSS para aposentadoria, cheguei com a foto dos meus filhos, da minha família, e falei, Senhor, essa é a fulana, esta sou eu. Eu sei que o Senhor já me conhece, mas eu precisei aqui organizar umas coisas, porque eu não estava me conhecendo, eu me esqueci de quem eu era.
Como é que você chega para Deus? O que você apresenta para Ele? Você apresenta um André criado na sua mente? Ou você apresenta um André despido de tudo aquilo que as pessoas acham que você é? Como que eu me apresento para Deus? Será que eu apresento para Deus com todas as minhas imperfeições? Ou eu ainda estou fantasiando uma vida espiritual a qual não existe? Hoje à noite faça um exercício. Antes de dormir, ore a Deus e fale para Ele tudo aquilo que você é. As coisas boas, as coisas ruins, as coisas que você nem acha que é boa, também não acha que é ruim, mas é média, coloca para Deus. Coloca para Deus os seus desejos mais sinceros. Sabe, às vezes nós temos desejos para falar para Deus e nós não falamos por falta de coragem. Eu não estou falando de desejo de coisa de consumo. Eu estou falando de luta espiritual, de ter a mesma coragem que já teve, questionar Deus e falar, Senhor, por que isso, por que aquilo, isso, e já lutei tantas vezes e tal. Por que você não fala assim com Deus? Por que você não derrama o seu coração para Deus? Por que você não abre o seu coração de verdade para um Deus que está só esperando você falar no ouvido dele, para ele falar assim, eu vou abrir as janelas do céu e vou te abençoar? Já parou para pensar? O livro Mensageiros da Esperança, da escritora Ellen White, diz que nenhuma oração passa despercebida diante do trono de Deus. Página 18. Pense nisso. Nenhuma oração passa despercebida diante do trono de Deus. A oração que você nem expressou nos seus lábios, Deus já registrou lá em cima. Se isso não te parece incrível, saber que tem um Deus cuidando de você 24 horas e não que quer te julgar 24 horas. É um Deus que quer te amar 24 horas, é um Deus que quer te condenar 24 horas. Esse é o evangelho libertador da graça. De um Deus que ama, que abraça. De um Deus que está nesses bancos sentados conosco. De um Deus que saiu da nossa casa, nos trouxe até aqui. De um Deus que está aqui e a gente está sentindo a presença dEle, e Ele estava no louvor, está na leitura da palavra. O que nos separa do amor de Cristo? Se tudo o que nós lemos, se tudo o que Paulo escreveu diz, quem nos separará do amor de Cristo? Não é a tribulação, não é a angústia, não é a perseguição, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada. E Paulo continua, por amor de ti nós enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo. Pois eu estou convencido, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa da sua graça. O convite da oração dessa noite é: o que você vai colocar no altar do Senhor nessa noite? Qual é o problema? Qual é a cortina que está te impedindo de enxergar a Deus mais claramente? O que te impede de ter um relacionamento bom, pleno, de entender o que é o Evangelho da Graça? Será que tem muitas tradições que você guarda com você que te impede de fazer isso? Será que existe muitas lutas pessoais que te impedem de fazer isso? Será que existem muitas dúvidas que a igreja não foi capaz de responder até hoje? Que os nossos líderes não foram capazes de responder até hoje? Será que existe alguma mágoa no seu coração, de alguma situação que Deus simplesmente se calou e até hoje não te deu uma resposta? Ou será que você tem algum outro motivo que te impeça de enxergar este Deus gracioso, bondoso, amoroso, perdoador, compassivo, longânimo, e que diz assim: não se preocupe, porque amanhã pela manhã as minhas misericórdias serão renovadas, e elas são inesgotáveis. A graça é inesgotável, e não existe pecado, não existe nada que possa me separar de ti. Houve graça para uma mulher adúltera que foi apanhada em adultério e foi levada na presença de Cristo. E Cristo disse: onde estão seus acusadores?
Houve graça para uma mulher que se ajoelhou e beijou os pés de Jesus. Houve graça para um ladrão na cruz. Houve graça para um cobrador de impostos corrupto. Houve graça para um bandido. Houve graça para uma família que estava desestruturada porque o seu irmão havia morrido e Cristo não havia feito nada, ficou em silêncio 3 dias, só foi aparecer no 4º dia, e apareceu e ainda falou assim: deixa comigo, Lázaro, sai para fora. Houve graça para um alto oficial do governo que viu seu filho morrer e Cristo foi lá e tocou naquele menino e ele voltou à vida. Olha só, se isso não é exemplo suficiente para nos motivar a passar a enxergar Deus com uma outra ótica, não como um general ditador, mas como um Deus amoroso, que abraça os seus filhos. Pense nessas histórias. Essas histórias não são apenas deles, são as nossas histórias, contextualizadas no século 21 onde nós vivemos. Pense que Deus ele é suficiente para preencher qualquer vazio que esteja dentro de você. Na teoria isso é muito fácil eu falar, mas na prática nós sabemos que é uma luta espiritual tremenda. E para que essa luta espiritual seja vencida, não existe outro meio a não ser a constante oração, o constante crescimento e um processo de entrega contínua a Deus. Feche seus olhos. Deus da graça e da paz, oramos ao Senhor nessa noite, reconhecendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro nos céus e na terra. Não existe, Senhor, nada neste mundo que possa descrever a tua grandeza, que possa descrever o teu caráter, que possa descrever a tua bondade, que possa descrever o teu amor. Oramos, Senhor, nessa noite, porque muitas vezes estamos te enxergando como um Deus tirano, como um Deus cruel, como um Deus que nos vigia 24 horas. Nessa noite, Senhor, queremos colocar as nossas inquietações diante de Ti, as nossas dúvidas, as nossas mágoas. Queremos colocar, Senhor, o peso de uma vida espiritual onde nós não estamos enxergando a graça. Nós queremos, Deus, entregar diante do Senhor as nossas lutas espirituais, os nossos pecados, porque nessa noite nós queremos ouvir no nosso coração a promessa de Cristo, onde Ele troca o fardo pesado da nossa vida pelo fardo dele que é leve. Nessa noite, Senhor, nós colocamos diante de Ti aquilo que nos aprisiona espiritualmente a uma vida de escravidão espiritual. Nós queremos ter no nosso coração a promessa bíblica de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós queremos olhar para o Senhor a partir de hoje como um Deus amoroso, perdoador, compassivo, que nos olha 24 horas por dia, não porque quer nos vigiar, mas porque nos ama. Nos ajuda, Senhor, a viver a inesgotável graça das suas misericórdias renovadas a cada manhã. Nos ajuda, Senhor, a confessar os nossos pecados com um coração alegre de saber que em Cristo existe perdão e que o nosso lugar é substituído por Ele. Nessa noite, Senhor, nós queremos olhar para o céu com esperança. Jeremias disse que a esperança dele era o Senhor, e no Senhor ele colocava a sua esperança. Nessa noite colocamos a nossa esperança em Ti, Pai. Nós colocamos a nossa esperança na promessa de que o Senhor virá um dia, e o Senhor nos levará para o céu, para o Teu reino, onde seremos filhos e filhas de Deus, comprados pelo sangue de Cristo. Despeça-nos, Deus, com a Tua paz, com a leveza do Teu evangelho da graça, com a esperança de vermos Cristo um dia. E que durante a semana, Senhor, nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.